Marcos 13, verso 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos ao Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz para transformar a nossa vida. Que agora, ó Deus, ela faça isso, transforme o nosso viver, nos fortaleça na caminhada, nos dê a esperança da glória e a certeza do cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor nos oriente na direção do Teu Espírito Santo nessa hora. Nós oramos agradecidos, ó Deus, pela palavra santa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, à noite, nós vimos que Jesus estava no templo. Jesus estava no templo e teve aqueles confrontos ali com escribas, fariseus, saduceus. E aqui nós acabamos de ler que ele está saindo do templo, o templo que está em Jerusalém, o templo que foi reformado, foi expandido por Herodes o Grande e que ainda estava em construção, estava sendo terminado nesse período ainda. E Jesus então ele é interpelado por um dos seus discípulos, porque ele olha para o templo, e o templo, segundo os historiadores, era de uma imponência sem igual mesmo, muito bonito, muito grande, muito suntuoso, e ele fala com Jesus Cristo: olha que pedras, que construções, veja isso. E aí Jesus então vai dizer aquelas palavras que ele disse no verso 2, não ficará pedra sobre pedra. E é claro que isso chama a atenção dos discípulos. Como assim esse templo tão bonito, tão imponente, que ainda está sendo terminado? Como assim ele será derribado? Quando que isso vai acontecer? Quais são os sinais que antecederão a estes acontecimentos? E aí é claro que Jesus vai falar muito mais do que simplesmente a derribada do templo em Jerusalém. Jesus vai falar de coisas bem distantes, coisas que nós ainda não vivemos. Algumas que eles também viveram. O templo foi derribado cerca de 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo. Este templo aqui foi para o chão e se cumpriu aquilo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Esse templo ele era tão imponente que dizem que quando o sol batia nele, na colina em que ele estava, era possível ver o seu reflexo de longe. Então as pessoas admiravam isso, e quando Jesus sai ali do sopé em que está o templo em Jerusalém, ele desce e vai para o Monte das Oliveiras, que ficava bem defronte e dava para ver, e o Monte das Oliveiras era um pouco mais alto, e Jesus está ali com seus discípulos, e eles estão olhando aquele templo bonito, a beleza dele, naquela última semana, naqueles últimos dias de Jesus, e ele vai então, os discípulos, Marcos registra que quem procurou ele foi Pedro, Tiago, João e André, os demais só falam que os discípulos o procuraram, e questionaram quais são os sinais e quando isso acontecerá. Jesus Cristo vai passar a discorrer então sobre os sinais ou os acontecimentos, não só da queda do templo, mas de coisas que acontecerão com o povo de Deus até o seu retorno. E por 4 vezes, observe no texto, Jesus chama a atenção dos seus discípulos com uma ordem, quando ele diz assim: estais de sobreaviso, ou prestem atenção, percebam as coisas, vejam o que está acontecendo. Ele fala isso no verso 5, quando ele diz vede, é a mesma coisa que estais de sobreaviso. Quando ele fala no verso 9, estais vós de sobreaviso. Quando ele fala no verso 23, estais vós de sobreaviso. E quando ele fala novamente no verso 33, estai de sobreaviso. Por isso, o tema da mensagem dessa manhã é: estais de sobreaviso. Percebam, prestem atenção, estejam atentos aos sinais que antecedem o retorno do rei. Porque é sobre isso que Jesus vai falar aqui, não só da destruição do templo, mas dos sinais que antecedem o seu retorno. Ele é o rei
e por isso ele apresenta esses sinais nesse sermão, que é chamado de sermão escatológico ou sermão profético de Jesus Cristo, que está registrado aqui em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Escatológico quer dizer as últimas coisas, ou os últimos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. E primeiro, ele vai apresentar do verso 5 ao 8 o princípio das dores. Veja o verso 5 em diante. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede, estais de sobreaviso, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Meus irmãos, Jesus lista 4 coisas aqui: falsos cristos, guerras, conflitos geopolíticos. Jesus registra também terremotos, efeitos catastróficos na natureza, efeitos climáticos e fome. E quando nós olhamos para essa lista, logo nós reconhecemos que esses 4 elementos, eles estão presentes no nosso tempo. Então essa já é uma dica para nós entendermos que já estamos vivendo os últimos dias que antecedem o retorno de Jesus. Os últimos dias foram inaugurados quando Jesus pisou nessa terra encarnado. E os últimos dias terminará naquele último dia, quando ele voltar no céu com poder e glória. Então nós já estamos vivendo o que Jesus está chamando aqui do princípio das dores. E se nós olharmos cada um desses elementos, nós vamos encontrar assim bem claramente exemplos deles no nosso tempo. Por exemplo, os falsos cristos. Volta e meia aparece um maluco dizendo que é Jesus Cristo. É ou não é? E a gente nem está falando do Henri Cristo. Tem mais por aí. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar no mínimo 25 pessoas que ao longo da história disseram que era Jesus Cristo, era a reencarnação de Jesus, era a aparição de Jesus, era o possuído de Jesus, um monte de coisa dessa maneira. Essa semana me chamou a atenção a história do reverendo Moon, que é um sul-coreano que fundou a Igreja da Unificação. Esse homem fundou um time de futebol, comprou terras no Mato Grosso, tem uma igreja dessa lá em Pinheiros. O reverendo Moon, que já morreu, dizia que era ele a sucessão de Jesus, e depois ele falou que ele era Adão, a esposa dele era Eva, algo desse tipo assim. Falsos cristos. E enganam a muitos. E ensinam erradamente a muitos. Estão por aí já nos nossos dias, vivendo por aí entre nós. Quando nós pensamos nas guerras, quem aqui consegue se lembrar de algum momento da vida que não se lembra da guerra entre Israel e palestinos? Sempre teve esse conflito e vai continuar. 2 guerras mundiais, Guerra Fria, Guerra do Vietnã e agora a invasão na Ucrânia, tantos outros conflitos militares acontecendo ao redor do mundo. Quando olhamos para os mapas da Europa, nós vamos encontrar recentemente países que se desmembraram, outros países nasceram. Não porque a população olhou e falou: olha, vamos abrir um novo país, tudo em paz. Não, por guerras, conflitos. O mundo está sempre um barril de pólvora. Já percebeu isso? Todo dia tem uma ameaça nova. Vamos jogar bombas nucleares em vocês. Guerras, rumores de guerras, estão sempre entre nós. Terremotos. Há cerca de 2 meses aconteceu na Turquia e na Síria um grande terremoto. Pessoas morreram, ficaram soterradas. No dia 4 de abril desse mês, você ficou sabendo que teve um tremor de terra nas Filipinas, que gerou um alarme de tsunami? Só que não teve tsunami, foi um alarme porque acabou não acontecendo. Em todo lugar a terra está tremendo. Você já estudou lá a questão do magma, da crosta da terra, você olha e fala assim: como pode esse negócio estar tudo no lugar ainda? Porque está tudo ali em cima do magma ali, ó, andando, e a terra treme mesmo, e coisas dessa natureza estão acontecendo continuamente no nosso tempo, nos últimos dias que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para a fome que Jesus cita aqui, estima-se atualmente que 30% da população mundial vive em insegurança alimentar. O que é isso? A pessoa não sabe se ela vai ter o que comer amanhã. Fomes para todos os lados. Então, esses sinais que Jesus apontou nos princípios, como princípio das dores, eles estão acontecendo.
E a palavra para dores aqui, ela é muito interessante porque ela traz a ideia e ela é usada para dores de parto. Não é qualquer dor. Quem é mãe sabe o que é dor de parto. Dizem que é uma dor terrível. É como se o mundo fosse uma grávida prestes a dar à luz e ele está sofrendo as dores de parto. O princípio das dores que antecedem a volta de Jesus Cristo tem essa conotação. Então Jesus, ele vai inaugurar esses últimos dias e o período, o princípio das dores se inicia. E a pecaminosidade humana, a falsa religião, a natureza que está gemendo e sofrendo e aguardando a redenção, a disputa por poder, por glória entre os homens, tudo isso, motivos que estão levando o mundo a ter esses princípios das dores, o princípio das dores que antecedem a volta de Jesus Cristo. Tudo isso está caminhando. E nós sofremos com todas essas coisas? Certamente que sim. Nós nos preocupamos, nós nos entristecemos com falsos cristos que se multiplicam e levam as pessoas ao engano. Nós ficamos incomodados e nós oramos pela paz no mundo inteiro, e nós vemos a guerra na Ucrânia, nós vemos os conflitos geopolíticos dos países diversos, e isso tudo nos entristece. A gente vê as tragédias causadas por efeitos da própria natureza, uma natureza que também está afetada pelo pecado, pela queda. Então está tudo fora do lugar mesmo, e as tragédias vêm, e nós também choramos por isso. A fome está em todo lugar e isso parte o nosso coração, principalmente quando vemos crianças passando fome. Isso tudo mexe conosco, nós sofremos com tudo isso. Mas nós precisamos nos lembrar que isso são apenas o princípio das dores, é o que Jesus está dizendo. Então estais de sobreaviso, porque é só o princípio das dores. É por isso que quando alguém chega e fala, olha, nós precisamos acabar com a fome no mundo inteiro, isso é uma utopia, porque a fome continuará no mundo inteiro como princípio das dores que antecedem o retorno do rei. Nós vamos criar agora um órgão que se chama ONU e ele vai promover a paz mundial. Não vai acontecer, desculpa. Porque o coração humano é inclinado para a guerra e vai continuar ocorrendo conflitos, guerras, rumores de guerras, até que Jesus Cristo volte. Mas logo a seguir, Jesus vai apontar um segundo sinal antes do seu retorno, que é a intensificação da perseguição e dos sofrimentos do povo de Deus. Verso 9 a 13. Observe que perseguições e sofrimento o povo de Deus sempre passou. Mas Jesus Cristo mostra, olha, vai intensificar um pouco mais. Verso 9, estais vós de sobreaviso, mais uma vez, prestem atenção, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus dá uma ordem, fiquem atentos, vai piorar. A perseguição vai intensificar. O sofrimento sobre vocês chegarão com mais intensidade. Vocês serão entregues aos tribunais judaicos, vocês serão entregues às sinagogas, vocês terão que comparecer aos reis, aos governantes romanos, por minha causa. Vocês serão odiados, familiares entregarão uns aos outros à morte e também os matarão por minha causa, disse Jesus. E esse é o principal fato aqui. Por minha causa, por causa de Jesus Cristo, intensificará o sofrimento e a perseguição. Quando nós lemos o verso 12, é impossível não lembrar de relatos e mais relatos de pessoas que se convertem no islamismo e a própria família os entrega à morte ou
lança a mão e os mata. Isso acontece muito e nós lemos isso diariamente nos noticiários referentes à história desses irmãos. Isso também aconteceu com os discípulos de Jesus na igreja primitiva, e Jesus diz: vai intensificar, vai continuar acontecendo, vai piorar a cada dia mais, por causa do seu nome. Quando nós olhamos para a Escritura, um exemplo só, o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era aquele que perseguia, era aquele que entregava para a morte, era aquele que matava. Mas na estrada de Damasco, quando Jesus encontra com ele, Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebe que Jesus está falando com ele: você está perseguindo os meus discípulos, mas na verdade você está perseguindo a mim. É por causa do nome, é por causa de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo disse para Ananias logo depois, sobre Paulo, ele fala: eu vou mostrar a Paulo quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, quanto mais avançamos na história, quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, mais intensidade virá nessa perseguição e nesse sofrimento aos cristãos. Eu sei que essa é uma realidade longínqua de nós todos aqui, que estamos no Brasil. Mas nós sabemos que em diversos países do mundo, essa já é uma realidade bem presente. Bem presente. E não só isso. Pense em que em quase a totalidade dos países do mundo, se você chegar numa praça pública e abrir uma Bíblia e começar a pregar, se você for preso, você ainda está no lucro. Porque o que acontece em muitos países já no mundo é que se você abre uma Bíblia em praça pública, você é cuspido, você é agredido, você é xingado, e no final das contas você ainda é preso, porque dizem que não pode essas coisas. Seja nos países orientais, por causa da religião islâmica, seja nos países ocidentais, por causa das ideologias, os movimentos ideológicos de gênero, de sexualidade, ateísmo, secularismo, ocultismo e até mesmo satanismo. Tudo isso está neste momento levando o mundo inteiro a uma intensificação da perseguição aos cristãos, por causa de Jesus Cristo. O mundo sempre foi hostil a Jesus e aos seus discípulos. E isso vai continuar acontecendo. Mas eu quero destacar algumas coisas relevantes aqui que Jesus fala. A primeira delas é sobre o Espírito Santo. Jesus fala: olha, de fato vai intensificar, mas não se preocupem. O Espírito Santo estará sempre com vocês. O Espírito Santo, inclusive, conduzirá, auxiliará para que vocês falem o que deve falar. E Jesus até diz aqui que não são vocês que vão falar, é o Espírito Santo através da boca de vocês que darão resposta. E nós vemos isso claramente em Atos. Logo depois da ascensão de Jesus, nós temos aquele momento em que Pedro e João têm que se apresentar ao Sinédrio. E aqueles homens são incultos, eles não sabem nem conversar direito. E Pedro, pela ação do Espírito Santo, tem uma palavra ali que o Sinédrio fica espantado, fica perplexo. Então isso vai se cumprindo de fato na caminhada do povo de Deus. Os discípulos são testemunhas. A segunda coisa que aparece aqui neste momento, os discípulos são testemunhas de Jesus Cristo. E a palavra para testemunha é a mesma que mártir. É a mesma palavra usada para aqueles que morrem por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 10, testemunhas perante as nações. Porque é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, observe aqui que a todas as nações não é no sentido de todo indivíduo de cada nação. Mas cada nação será alcançada pelo testemunho do Evangelho, mesmo que um componente daquela nação apenas ouça o Evangelho. E observe que Jesus ele não está profetizando que isso vai acontecer, ele está afirmando que isso vai acontecer. É uma certeza, será pregado, vai acontecer. E isso é um fato. Nós temos cerca de 200 países no mundo hoje. Alguns contam 196, outros contam 213, eu vou ficar no meio ali, 200. 200 países aproximadamente. Dificilmente nós vamos encontrar um país no globo terrestre que em algum momento da história já não tenha ouvido falar de Jesus Cristo, pelo menos um componente daquela nação. Então isso aqui é um fato,
é uma certeza, o evangelho está sendo pregado a todas as nações. Uma terceira coisa que Jesus fala aqui em relação à intensificação da perseguição e sofrimentos é no finalzinho do verso 13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Os crentes hão de perseverar, irmãos, porque os crentes estão seguros pela mão do Todo-Poderoso. É aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos, mas que na verdade é o Senhor fazendo com que o seu povo persevere. Então, quando você encontrar alguém que ele apostatou da fé por causa da perseguição, por causa dos sofrimentos, não era um cristão. Fique tranquilo. Os cristãos, eles perseverarão até o fim, eles não abandonarão as fileiras da fé por causa da perseguição. Tem um episódio que me chama muito a atenção, que está inclusive no site da organização Portas Abertas. Eu até recomendo, se você não conhece, que você pesquise a respeito da Portas Abertas. É uma organização criada e tem um site bem atualizado para mostrar como está a perseguição aos cristãos no mundo. Tem notícias lá todos os dias. E eu li uma notícia lá um dia desse, na Nigéria, que uma menina estava sendo morta com um facão. E o relato de quem sobreviveu ao massacre na aldeia dela era de que aqueles que estavam matando aquela menina gritavam com ela: negue ao seu Senhor, o seu Deus, algo nesse sentido. E ela morrendo, ela dizia: não negarei ao meu Salvador Jesus Cristo. Essa é a história dela e de muitos outros que perseveraram até o fim, até a morte, diante da perseguição e do sofrimento por causa de Jesus Cristo. Então, essa perseguição ela vai intensificando em vários graus, em vários momentos os países vão sofrendo isso, e Jesus diz: estais de sobreaviso, eu avisei vocês, eu já estou avisando vocês. Não tomem isso como surpresa quando chegar até vocês. E caso Cristo não volte logo, irmãos, caso você não seja promovido para a glória logo, não se preocupe, chegará a nossa vez. Fique tranquilo. Já está chegando, mais ou menos, assim, velado, mas está chegando. Então isso faz parte dos dias finais que antecedem a volta de Jesus. Vocês serão odiados por causa de Jesus Cristo. Aprenda isso logo, antes que as perseguições se intensifiquem. Você será odiado por causa de Jesus Cristo. Se você negar ao Senhor Jesus Cristo, você não será odiado. Mas se você manter-se firme, você será odiado. Os ímpios odeiam os cristãos, porque os cristãos falam a verdade que é proeminente do Evangelho, proveniente do Evangelho, e que confronta o pecado, que chama ao arrependimento, que diz que só existe uma verdade, e essa verdade é a palavra do Senhor. Ninguém gosta disso, por isso os cristãos são odiados, mas vocês já estão avisados. Não pode falar assim: ninguém me avisou que era assim. Não, cristianismo é assim. Se nós não estamos ainda vivendo essa intensificação de perseguição, de sofrimento, aproveitemos para nos fortalecer e nos preparar a cada dia mais, porque em alguma medida ela chegará. Mas Jesus avança mais um pouco no seu discurso, porque ainda tem momentos mais complexos, porque ele vai falar agora da grande tribulação, do verso 14 ao 23, acompanhe comigo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O sinal que a grande tribulação estaria em curso
era a presença do abominável da desolação. Aquele que entraria no templo, no Santo dos Santos, e profanaria aquele lugar. Para entender o que é este abominável da desolação, nós precisamos ir ao livro de Daniel, que é quem cita o abominável da desolação. Em Daniel, capítulo 11, verso 31, há outros textos de Daniel também, mas eu selecionei Daniel 11, 31, diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E aí Jesus falou que, está entre parênteses, né? Quem lê, entenda. Você entendeu? Quem é o abominável da desolação? Não, né? Então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Eu quero ilustrar e depois eu vou exemplificar o que é esse abominável da desolação. E tem algo muito importante que a gente precisa entender sobre profecia bíblica. É um negócio chamado perspectiva profética. E eu vou dar o exemplo aqui agora. Você está viajando, e aí você está lá no seu carro dirigindo, e você olha ao longe, tem 3 montanhas ao longe assim, lá distante. Se você vai para Minas, você sabe que é mais fácil você ver isso lá, né? Região montanhosa. Então, você está indo, e aí você vê as 3 cordilheiras ali daquelas montanhas, e elas parecem estar todas juntas. Mas quando você vai avançando, você chega próximo, você descobre que aquelas montanhas estão a uma certa distância uma da outra. Assim também acontece com boa parte das profecias bíblicas. Elas têm camadas de cumprimento. Quando nós olhamos para o texto, parece que acontece uma vez só, se cumpre uma vez só. Mas quando nós chegamos mais perto e fazemos conexões com outros textos bíblicos, nós descobrimos que há cumprimentos em etapas na história. Eu quero dar agora o exemplo. Quando Daniel falou do abominável da desolação, foi cerca de 500 anos antes da vinda de Cristo. No ano 168 antes da vinda de Cristo, o governador da Síria, Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém, entrou no santo lugar, sacrificou um porco ali dentro e erigiu um altar a Zeus no templo. O templo foi profanado. Lembre-se que o porco era um animal imundo para o judeu e jamais eles não poderiam nem comer, ainda mais sacrificá-lo no templo. Então há uma profanação e há um cumprimento da profecia de Daniel no ano 168 a.C. Mas Jesus Cristo está falando quando vocês virem o abominável da desolação. Então tem mais um cumprimento aí. Lembra da perspectiva profética. Tem mais uma montanha ali que está distante daquela profecia. Quando isso vai acontecer? No ano 70 depois de Cristo. E boa parte do que Jesus está falando aqui vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. Essa palavra de Jesus em Marcos foi dita cerca de 40 anos antes do templo ser definitivamente destruído. O imperador Tito marcha com os soldados romanos, com seus estandartes, as suas bandeiras, em adoração aos deuses, em adoração ao imperador, e eles entram em Jerusalém, e eles também profanam o templo, eles profanam o lugar santo. O abominável da desolação para aqueles ouvintes de Jesus acontece naquele momento ali. Mas ainda há um último abominável da desolação para vir. Ainda haverá aquele que será o último, e ele profanará o lugar santo pela última vez. É claro que nós não temos mais templo, não temos mais sacrifício. E é até por isso que Antíoco Epifânio, Tito, eram tidos como tipos deste abominável da desolação que ainda virá. E nós entendemos também que o Papa é um tipo do abominável da desolação. Ou, em outras palavras, o anticristo. Porque não tem um templo físico para ele profanar. Mas ele profana quando ele diz que ele é sucessor de Pedro. Quando ele se senta na cadeira daqueles que eram apóstolos de Jesus Cristo. Quando ele diz que a igreja tem a primazia em relação à Escritura. Quando ele diz tantas outras coisas que não são verdades, porque ele se coloca no lugar de Cristo, ele se coloca no lugar de Deus. Então, o abominável da desolação, ele pode ser exemplificado por Antíoco Epifânio, por Tito, pelo Papa, mas ainda tem mais. Virão outros tipos
do abominável da desolação, até aquele último que aparecerá, e aí sim, esta profecia ela estará plenamente cumprida naquilo que eu estou chamando de perspectiva profética. E nós precisamos também entender que este abominável da desolação, ele é visto na Escritura com outros nomes. Lá em 2 Tessalonicenses, ele é chamado de o homem da iniquidade. Lá em Apocalipse 13, ele é a besta que emerge do mar. Lá na carta de João, ele é chamado de anticristo. É a mesma pessoa, é a mesma função. Se colocar no lugar de Cristo. Anticristo, se colocar no lugar de Deus. E isso para profanar o nome santo e aquilo que envolve a santidade do Senhor. E muitos crerão, muitos acreditarão nesses homens. Isso aqui é a grande tribulação. E nós precisamos olhar para este momento aqui também e entender que há um entrelaçamento de acontecimentos que não é possível nós desmembrarmos nessa profecia. O que eu quero dizer com isso? Veja que Jesus, ele diz o seguinte, olha, quando vocês virem o abominável da desolação, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, quando vocês que estão aqui ouvindo, aquele pessoal lá, daquele tempo, e virem o imperador marchando com as suas hostes para Jerusalém, saiam de lá. Saiam de lá. E o historiador Flávio Josefo diz que aconteceu foi o contrário. Os judeus afluíram para Jerusalém. E ali houve um banho de sangue. Josefo é meio exagerado, né? Mas ele fala que os cavalos romanos estavam escorregando em tanto sangue que tinham nas pedras ali em Jerusalém, de tamanha a matança que foi dentro de Jerusalém. Mas o fato é que algumas coisas que Jesus está dizendo aqui aconteceram especificamente naquele ano de 70 depois de Cristo. Mas tem outras que não é possível nós dizermos que aconteceram somente ali, porque no verso 19, por exemplo, diz assim, aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Opa, então perceba, Jesus está falando de algo que ainda vai acontecer também. As profecias têm essa característica. Aconteceu naquele tempo, mas tem mais coisas para acontecer depois também. A grande tribulação é assim. Então, a grande tribulação, na verdade, ela tem alguns pré-anúncios dela. O ano 70 depois de Cristo foi um pré-anúncio da grande tribulação. Mas ainda virá coisas piores. Aquela última grande tribulação que acontecerá. E ficou muito popular ao longo dos anos a ideia de que os crentes não passarão pela grande tribulação. Quem popularizou isso foram aqueles filmes deixados para trás. Esquece isso. Isso aí não é Bíblia, não. Isso é só filme lá, ficção e tal, não sei o que lá, você pode achar bonito, pode assistir, mas não. A grande tribulação, os crentes passarão por ela. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, quando vocês virem o abominável da desolação, meu amigo, não tem como escapar. E o verso 20 diz, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias de tamanha tribulação, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou. Então os cristãos estarão lá na grande tribulação. Não tem como não estarmos, senão ele não teria dito isso, tá? Então esquece o deixados para trás lá e olha para a Escritura, fique com o que a Escritura diz. Haverá ainda uma grande tribulação. E o que nós temos aí são pré-anúncios dela, acontecendo ao longo da história. Certamente você consegue perceber o princípio das dores, você consegue perceber os sinais da grande tribulação se avizinhando, você consegue perceber até falsos profetas operando sinais e prodígios no nosso meio, para enganar, se possível, até os crentes. Então, muita coisa que você vê por aí faz parte disso daqui, da grande tribulação que se avizinha. Nossa, fulano curou não sei quantas pessoas. A Bíblia já fala deles, falsos profetas operando sinais e prodígios, coisas grandiosas, espetaculares. Se fosse possível, eu enganaria até você, crente no Senhor. Mas não vai te enganar, porque Jesus já te informou sobre isso daqui. E o último ponto que Jesus destaca a respeito dos momentos que antecedem a sua vinda, e ele deixa a igreja de sobreaviso sobre isso, é o cumprimento das profecias. Veja o verso 24 ao verso 27.
Mas naqueles dias, após a referida tribulação, após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Nesses poucos versículos, nós encontramos o cumprimento de pelo menos 6 textos da Escritura, diretamente assim, acontecendo. Eu vou citá-los apenas: Isaías 13, Ezequiel 32, Joel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Miqueias capítulo 4, e ainda tem Apocalipse 1 e Apocalipse 6. Só aqui, nesses versículos, nós temos o cumprimento direto de profecias, antes e depois deste relato de Jesus Cristo. O cumprimento dessas profecias, elas fazem parte dos momentos que antecedem o retorno de Jesus Cristo. Logicamente que no texto que nós acabamos de ler aqui, várias profecias também já se cumpriram. Mas lembre-se novamente da perspectiva profética. Lembre-se das montanhas. Ainda faltam coisas para se cumprir antes da volta de Jesus Cristo. O sol vai escurecer, a lua não dará claridade e as estrelas brilhantes cairão. Por que isso vai acontecer? Porque Jesus Cristo estará chegando. E o brilho da glória de Jesus Cristo é suficiente para iluminar todo mundo. Lá em Isaías 60 está escrito: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Então, assim como a chegada do rei, não é necessário mais a luz dos astros. É por isso que eles vão cair, é por isso que eles vão apagar, porque o brilho de Jesus Cristo, ele trará toda a luz necessária, e isso é o bastante. E a Escritura Sagrada, ela está se cumprindo aqui também, porque quando ele vem, ele não vem só para brilhar. Pronto, ele veio, iluminou. E aí, não, ele vem para juízo também, para separar o joio do trigo, para levar os que são seus, para trazer o juízo, o cálice da sua ira sobre aqueles pelos quais ele não pagou a redenção, a salvação. E o texto de Mateus 24, que é paralelo a esse texto, diz assim: então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Por que os povos se lamentarão, irmãos? Porque eles não creram no Messias, e eles verão o Messias, e eles descobrirão que eles estavam errados, mas será tarde demais. Eles se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E aí nós precisamos pensar que este acontecimento que Jesus está narrando, ele também está entrelaçado com a visão que Daniel teve no capítulo 7, você pode ler depois, e com a visão que João tem em Apocalipse 6, 12 a 17. Está tudo ligado. As profecias, as visões, elas vão se encaixando até o retorno de Jesus Cristo. E tudo isso vai se cumprindo. Por isso que é importante nós pensarmos, nós lembrarmos disso, o cumprimento da palavra do Senhor, como ele vai acontecendo com o passar do tempo. Então, observe, estai de sobreaviso, preste atenção, o cumprimento das profecias estão acontecendo. Esteja avisado sobre isso. Agora, uma questão anexa que nós precisamos pensar: estais de sobreaviso. Nos nossos dias tem muita profetada por aí afora, né? Pessoas se levantam e dizem: assim diz o Senhor, ou Deus mandou te dizer, ou Deus falou comigo. Se ele estiver com a Bíblia fechada, esquece, não dê ideia. Ele está falando de si mesmo, ou ele está falando da parte do diabo. Porque quando nós falamos assim diz o Senhor, nós abrimos a Bíblia, porque assim diz o Senhor é o que está registrado para nós, é o que está na Escritura Sagrada. Deus, ele se revela ao seu povo por meio da sua palavra que ele determinou que fosse escrita. Não há outra revelação, não há outro assim diz o Senhor, não há outra Bíblia. Então, com Bíblia fechada, não dê crédito. É engodo, é mentira, é engano, não faz nenhum sentido. É só você olhar aqui para o que Jesus ele está dizendo. O que Jesus está dizendo, inclusive, já foi dito
pelos profetas. Jesus não está trazendo nenhuma novidade, ele só está falando: o que os meus profetas disseram lá atrás está se cumprindo, vai se cumprir. O próprio Cristo fala da palavra, ele é a palavra e ele fala da palavra. Quando Satanás foi tentar Jesus, o que ele fez? Citou a palavra para ele. Então por que nós olharíamos e diríamos assim: olha, agora tem alguém ali, o especial de Deus, o bombonzão de Deus, ele tem revelação que está fora da Bíblia? Não faz sentido, irmãos. Faz sentido nós nos debruçarmos e estudarmos a palavra do Senhor, estudar cada texto que nos diz que a palavra está se cumprindo, fazer as conexões bíblicas, olhar as profecias, olhar a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, aquilo que foram as visões dos profetas, aquilo que João está vendo em Apocalipse, ligar tudo isso e crer que a palavra do Senhor continua se cumprindo todos os dias e se cumprirá até o retorno do Rei. Que essa palavra seja um deleite para nós, seja um fortalecimento para nós, seja um caminhar em esperança para nós. E uma dica para você, muitos de vocês já sabem disso, mas às vezes você pode esquecer: na sua Bíblia de papel tem uma nota de rodapé que faz conexões do texto bíblico com outros textos. Então, quando você estiver fazendo a sua devocional, leia lá o texto e vá para a nota de rodapé. Quais são os textos bíblicos que têm referência a esse texto? Leiam esses textos também, enriquece o seu entendimento, enriquece o seu conhecimento e faz com que você enxergue: olha só, o que o profeta disse lá atrás, Jesus está dizendo que está se cumprindo aqui agora. Louvado seja Deus por isso, porque a palavra dele sempre se cumpre. Então, até no seu estudo diligente da palavra, você pode tirar bom proveito do cumprimento das profecias da palavra do Senhor. E eu quero concluir com as duas parábolas que Jesus conta aqui no final, verso 28 ao verso 37. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então Jesus usa duas parábolas. A primeira da figueira, em relação ao tempo. Olha só, quando a figueira renova os seus ramos, vocês já sabem, o verão está chegando. Então, quando vocês virem todos esses sinais que eu acabei de mencionar para vocês, o princípio das dores, intensificação da perseguição, a grande tribulação, todo esse cumprimento das profecias, tenham uma certeza: o retorno está próximo. É isso que Jesus está mostrando para os seus discípulos. Preste atenção nisso daqui. E aí Jesus ainda diz: essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Esse negócio de geração aqui tem uma discussão longa sobre isso, nós estamos na conclusão, não vamos entrar nisso. Mas independente de qual seja a geração, ela não passará até que tudo aquilo tenha se cumprido. E aí Jesus diz: nem o Filho sabe. É claro que Cristo sabe, mas naquele momento Jesus abriu mão de saber, enquanto ele estava com os seus discípulos. Ele tem poder, inclusive, para fazer isso, abrir mão de saber quando será a sua volta naquele momento. Por isso que está escrito isso aí no texto, ok? A segunda parábola é sobre o servo vigilante, e a ordem é: vigiai, vocês não sabem a que hora que o mestre retorna. Vigilância, vigilância, atenção na sua caminhada, vai aumentar a perseguição, aflição, sofrimento. E se você estiver dormindo, se você estiver na preguiça, na letargia espiritual, você não vai suportar, você não vai aguentar. É isso que Jesus está afirmando aqui: vigiai, desperta enquanto é tempo, igreja. Acorda enquanto é tempo. Como diz a Escritura: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te renovará, te iluminará. Perceba como os discípulos, nós também somos chamados a essa vigilância. E se tem uma coisa que reúne todas as coisas em volta desse vigiar, porque a Bíblia mostra: vocês precisam vigiar e vocês precisam resistir
ao pecado, vocês precisam dar razão da vossa fé, vocês precisam carregar a sua cruz, vocês precisam suportar as dores, vocês precisam tudo isso. Se vocês estiverem vigiando e orando, vocês suportarão todas essas coisas. Esse é o ponto que Jesus termina aqui, conclui aqui a sua palavra no seu sermão escatológico. Tudo isso começa com vigilância. Vigilância da nossa parte. Uma vigilância que nos prepara. Uma vigilância que nos fortalece. Uma vigilância que nós olhamos para os acontecimentos desse mundo e dizemos, sabemos que Deus está no controle, que tudo está se cumprindo, porque já está escrito. Meus irmãos, como disse Jesus Cristo, estais de sobreaviso, o que vos digo, digo a todos, vigiai. Que assim seja na nossa caminhada. Amém.